Turma, vou contar um pedaço da minha história aqui pra vocês, para que vocês possam trazer para a vida de vocês. Uma coisa que mudou muito a minha vida. Alguns anos atrás, quando eu vim para Santa Cruz do Sul, eu era de uma vila, Namorado do Vale, lá de Gravataí. Cheguei aqui, eu tinha uns comportamentos diferentes, cara que morava numa vila e tal, criança, tinha 13 anos de idade, e tava me esforçando para trabalhar. E aí, tinha dois tios meus, um que me deu a oportunidade de um trabalho e o outro que me deu a oportunidade de morar na casa dele. E os dois estavam conversando. Um deles falou assim, esse guri só serve pra malandragem, ele nunca vai saber fazer isso aqui. E eu escutei aquilo ali me marcou muito. Aquilo ali me marcou muito e eu tava num ponto de inflexão naquele momento. Te confesso que deu vontade de desistir. Ouvi aquilo ali, os dois, eles não sabiam o que eu tava ouvindo, ouvi os dois discutindo. E aí aquilo ali me marcou muito. E foi naquele ponto que eu quase tomei a decisão errada, eu quase desisti. Chorei e falei, é verdade mesmo, eu não nasci pra isso. Pensei na minha cabeça, eu nasci pra isso aqui, trabalhar e tal, vou voltar. Na mesma hora eu pensei, eu vou voltar pra onde eu tava. Quando eu pensei isso, eu fiquei naquele ponto de inflexão, uma bifurcação naquele momento da minha vida. Eu falei assim, mas eu não vou desistir. O meu segundo pensamento foi, eu não vou desistir, eu vou mostrar pra todos eles que eu vou conseguir. E realmente eu tinha um comportamento de vila, eu tinha, a minha gíria, os meus comportamentos não eram adequados a Santa Cruz do Sul naquele momento. Mas eu quase desisti. E por que eu tô trazendo essa história? Porque nesse quase poderia eu ter voltado e não ter vivido o extraordinário que eu vivo hoje, com uma mulher incrível, com uma vida maravilhosa que eu tenho, sabe? E por que eu tô te falando isso? Porque nesse ponto que muitas pessoas desistem, na beirinha, na beira para dar tudo certo, naquele ajuste, é uma bifurcação, uma decisão entre desistir e seguir o caminho e mostrar para ti e para todo mundo que tu é capaz e de não desistir do teu sonho. Aí eu tomei a decisão de não desistir, mas confesso que as duas coisas passaram na minha cabeça. Por que eu tô te falando isso nesse momento todo que tá acontecendo? Ontem eu fiz uma votação, deu 10% de que desistiram do Brasil, falaram que não adianta mais, que o Lula vai governar e tal, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo, dos vídeos que vocês estão recebendo aqui, de fraude e tudo. 30% falaram que talvez tenha o que fazer, e os outros 60% falaram que dá certo. Toda essa história que eu trouxe um pedaço da minha vida aqui, para te falar assim, ó, se tu desiste, tu tá na beirinha do extraordinário, e tu nunca vai saber se vai dar certo ou não, tu não pode desistir. Se tu desiste, tu nunca vai saber se ia dar certo ou não. O segredo das pessoas que conseguem ter um grande resultado, um resultado magnífico, é porque simplesmente naquele momento de tensão, eles não desistem, sabe? Então, eu te convido a não desistir da tua vida, de ter uma vida extraordinária. Essa história aqui, ela foi um pouco longa, eu te trouxe uma reflexão. Muitas pessoas às vezes não têm a capacidade de entender o que está acontecendo, não conseguem fazer essa leitura de tudo que está acontecendo, mas eu te convido para pensar um pouco mais sobre tudo isso. E se tu gostou dessa reflexão que eu trouxe para ti, bota um foguinho no comentário, faz alguma coisa para reagir sobre isso, que eu compartilhei um pedaço da minha história que eu tenho certeza que vai fazer grande sentido na tua. Bora, turma!